Bom dia, meus irmãos. Terça-feira, dia 8, quinta semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavados. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar as mãos, seguindo as tradições recebidas dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre, os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Você ouviu o Evangelho, a leitura, na narrativa, em Marcos 7. Chegamos ao capítulo 7 de São Marcos. Eu queria chamar a atenção nossa para uma reflexão sobre um trechinho, um versículo ou dois versículos desse Evangelho, Jesus chama a atenção para a hipocrisia, o perigo da hipocrisia. O que é ser hipócrita? É você falar uma coisa, só falar e não viver, E no tempo de Jesus, ele encontrava muita gente que eram hipócritas. E aí Jesus diz para essas pessoas: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Palavra forte, Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Olha aí, vós abandonais o mandamento para seguir a tradição. Então Jesus resumiu os 613 mandamentos que os judeus tinham no seu tempo em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não adianta você dizer que é religioso, que conhece a Bíblia, que lê, cita até capítulos e versículos para as pessoas, mas a sua vida não está em conformidade com aquilo que você lê. A caridade é um dos maiores mandamentos. Não há maior prova de amor do que dar a vida por seu irmão. Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a religião que não acolhe o órfão, a viúva, que não pratica a caridade, que não pratica o amor, que não cuida dos doentes, dos enfermos, que não acode os pobres em suas necessidades, essa religião ela é estéril. A fé sem obras ela é morta, diz o apóstolo São Tiago. Deus é amor, Deus é caridade, e onde isso acontece, Deus ali está presente. Às vezes,
As pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Bíblia, que não frequentam igreja como nós, às vezes elas dão mais testemunho do mandamento do amor do que nós. Então, examinemos nossas práticas religiosas e vejamos se nós estamos dentro daquilo que Jesus pede. Não adianta dizer Senhor, Senhor, Senhor e não praticar o amor. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, diz Jesus. Então, seremos salvos pela fé, mediante a caridade que praticamos, né? Deus pede de nós atitudes de amor, né? Como Jesus foi ao encontro dos necessitados, dos pobres, daqueles que nada tinham. Então, sejamos um repetidor dos gestos de Jesus na nossa história. Boa terça-feira, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Deus abençoe seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Compartilhe a nossa homilia.